E quando ele viu com as mãos levantadas orando, ele me cutucou e disse: teu Deus não tem tempo para você agora. Quando ele terminou de falar, o avião voltou ao normal, o fogo nas turbinas apagaram, e o piloto disse assim: este avião já está sob controle. Irmãos, esse testemunho aqui do pastor Daniel Alfa é muito poderoso. Assista comigo. Nós não precisamos viver com medo. Não, eu já passei, veja, situações de morte. Eu perdi a conta. Já estava dentro de avião com as turbinas pegando fogo. Que tal para você, meu irmão? Tudo bem? Ele perdeu o controle. Uma das turbinas começou a pegar fogo. Eu estava bem na altura da asa, olhando e vendo a turbina pegar fogo. E aí ele começou a perder o controle e deu um stall de cauda. Para quem é piloto sabe o que eu estou falando. De cauda, ao contrário, o avião caindo, assim girando, totalmente sem controle da aeronave. A aeromoça estava sem o cinto, como dá aquele desequilíbrio de pressão. Ela bateu a cabeça no que seria o teto do avião e começou a sair sangue do nariz dela, do ouvido dela, e o sangue saía pelo teto do avião. E todo mundo gritando desesperado. Então, que tal? Eu levantei as mãos para os céus e disse: Pai, chegou minha hora, que bom, eis-me aqui. Eu tenho testemunhas que estavam comigo, indo para lá, para onde eu estava indo, para aquele país. Eu disse: mas se não chegou a hora, Pai, se ainda há algo a ser feito, o que é para ti, Senhor, segurar esse avião com a tua mão e colocar ele lá no aeroporto? Um padre que estava do meu lado, e eu estava pregando o evangelho para ele, e ele dizendo, perguntando para a aeromoça: não tem outro lugar? Me tira do lado desse homem aqui. Veja. E ela dizia: eu já falei com outras pessoas, ninguém quer dar o lugar, o avião está lotado. E quando ele viu com as mãos levantadas orando, ele me cutucou e disse: teu Deus não tem tempo para você agora. Quando ele terminou de falar, o avião voltou ao normal, o fogo nas turbinas apagaram, e o piloto disse assim: este avião já está sob controle. E quando ele desceu lá no aeroporto, ele disse, estava dando entrevista para a CNN, e o padre estava do meu lado, porque ele pediu o endereço da igreja. Eu quero o endereço da tua igreja, precisa me dar o endereço da tua igreja. Veja, e aí o piloto dando entrevista, dizendo assim: eu não segurei aquele avião, eu não parei aquele avião, foi uma grande mão que o segurou e colocou esse avião no chão, e eu com as duas mãos glorificando ao Senhor e chorando e dizendo: só tu és Deus e não há outro, só tu és Deus e não é outro. Ei, eu quero deixar uma coisa muito bem clara nesta noite: não tem nada de especial em mim que não tenha em você. O mesmo Cristo que eu tenho, você tem. E Deus me chamou para desafiar. Por quê? Porque o evangelho é de desafios. E às vezes nós nos entregamos e começamos a viver uma vida normal. O mundo sabe que somos crentes e não dá mais para viver vida normal. Meu Deus, eu nem tenho nada disso aqui anotado. Acabou o script. Deixa que venha do céu. Eu sei que vocês são batistas, gostam de todas as coisas, mas vocês convidaram alguém que aprendeu outras formas. Adoração. Não é possível abrir o céu sem adoração. O que eu fiz naquele avião? Eu adorei o meu Senhor. Eu adorei o nosso Senhor. É a única coisa que eu fiz. Eu não fiz nada diferente. Não tem nada de especial para mim. Veja diferente do que é para você. O problema é que às vezes, veja, você tem um problema e pergunta para uma pessoa, disse: olha, conheço um especialista que é fantástico, está aqui o telefone, procura. Foi muito bom para mim. Eu atendo na minha cidade pessoas, desculpa que os psiquiatras e psicólogos que estão aqui, que já passaram para não sei quantos psicólogos e psiquiatras e cristãos. E aí eles mesmos dizem: ó, é melhor você procurar o pastor Daniel Alfa, porque não tem mais o que fazer. Aí a pessoa chega lá na sala assim: pastor, para mim, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falo assim: põe a mão aqui, põe a mão na mesa. Se está com a esposa, eles põem a mão tudo junto ali. E eu ponho a minha mão em cima da mão deles, disse assim, e olho no rosto deles, disse: mas vocês estão dispostos a mudar? É a primeira pergunta que eu faço. E são cristãos. Eu disse: mas mudar como, pastor? Começar a acreditar que o Senhor quer o melhor para vocês. Começar a ouvir a voz de Deus.
começar a sentir a presença do Senhor. Aí eles dizem, mas será que é? Será como é isso, pastor? Que coisa. Eu disse, a Bíblia diz que basta crer. Se você começar a adorar, juntamente com a sua esposa, você vai atrair a presença de Cristo sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua vida. E não tem nada que Deus não possa fazer. Essa é a primeira sessão. E aí eles pensam que eu vou fazer mais um monte de coisa. Deus abençoe, vai na paz. Por quê? Porque eu aprendi que quando nós dizemos ao mundo que somos cristãos, nós temos que ter coragem para entrar na vida espiritual, sobrenatural. Viver com Deus é sobrenatural. E eu sei que você sabe o que eu estou falando. E eu também sei. Desde a tenridade, eu aprendi o sobrenatural. Eu tive na empresa que era do vovô, muitos anos depois, lá na Alemanha, que os russos pegaram a empresa. E o dia que eu cheguei para visitar, o galpão principal ainda, quando eu cheguei, tinha uma grama na entrada, tinha uma placa de bronze, e o nome dele como fundador da empresa estava lá. E eu comecei a chorar. Fui pego de surpresa, não imaginava que ia ver o nome dele lá. O dono da empresa atual veio na minha direção, disse, o que está acontecendo? Uma outra pessoa que estava comigo, tinha me levado até lá, veja, ele falou, ele viu o nome do avô dele como fundador da empresa. Eu disse, Deus, o que tu está fazendo, pai? Aí, quando o dono da empresa atual soube, falou, então você tem que dizer para todos os funcionários que você é neto do fundador dessa empresa. Porque até hoje não tem tecnologia melhor do que esta. E quem sabe você pode nos contar a história de como ele desenvolveu isso. Que coisa tremenda. Vovô já tinha sido recolhido e eu estava agora contando o testemunho do que Deus era para ele e para todos os funcionários daquela empresa e por que eles podiam viver agora à base daquela tecnologia que tinha vindo do almoxarifado do céu, porque o meu avô tinha comunhão com Deus. Eu vi muitas lágrimas, muita gente chorando. Que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Deu todas essas voltas, passou todos esses anos. E agora o neto daquela pessoa que tinha adorado a Deus e que falava com Deus, estava lá e estava vendo a glória de Deus. Eles disseram, não tem ninguém que represente essa máquina no Brasil. O senhor é a pessoa mais indicada. O senhor não pode representar? Eu falei, lógico, sem problema, vai ser um prazer. Veja. Mas eu não fui lá para isso. Fui lá para ver se encontrava alguma coisa ainda da empresa do vovô. Veja, e tudo que o vovô tinha me contado, os detalhes. Eu andava pela fábrica vendo como era a tecnologia e chorava. Você consegue imaginar o que Deus deu para ele naquela época? Você pega 2 rolos com formatos diferentes e coloca um pedaço de aço redondo no meio dos rolos e você vai apertando esse rolo, a frio esse aço vai tomando a forma do rolo. Lamina aço. Com 34 Rockelsay de dureza. Para quem não sabe, é igual uma lima. Uma lima, se você passar no aço, veja, ela consegue tirar. Veja, a dureza de uma lima, porque é muito mais dura do que o aço que você está passando a lima. E quando eu vi tudo aquilo e vi agora a máquina funcionando, eu chorava e glorificava a Deus. Andava dentro da fábrica com as 2 mãos levantadas e só tu és Deus, Pai, e não há outro. Exatamente como o vovô tinha contado. Ele disse, eu não fiz nada. Ele falava. E era assim a oração dele. Ele começava a oração todas as vezes. Mein Gott, ich weiß nicht. Meu Deus, eu não sei nada. Aber, mein Gott weiß alles. Porém, meu Deus sabe tudo. Ei, teu Deus sabe tudo. Tudo o que você precisa, Ele sabe. É só falar com Ele, porque Ele quer falar com você. Mas volte a ter coragem. É isso mesmo.
Não deixe as notícias, os problemas desse mundo te desanimar. Você é diferente e foi colocado neste mundo aqui para marcar este mundo, marcar a família que você vive. Os teus filhos têm que ser impactados pelo evangelho que você abraçou. Eles têm que saber que o destino deles é o céu, porque Deus não nos dá filhos para o inferno, Ele nos dá filhos para o céu. E os teus filhos e os meus estão reservados para o céu. Que bata em retirada toda sorte de ataque sobre as nossas famílias. Que o Senhor tenha liberdade de abrir o céu sobre cada casa aqui representada nesta noite. E que o Senhor cada dia mais possa te usar poderosamente, a começar do teu lar.